Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos a nossa recapitulação da lição da Escola Sabatina, nosso projeto Pão Diário Lês. Estamos chegando ao final dessa lição da carta de Paulo aos Efésios, estamos na lição de número 10, restando apenas mais 4 lições. Nesse trimestre em especial nós teremos 14 lições, restando apenas mais 4 lições para o final do trimestre. A nossa lição de número 10 tem como título Maridos e Esposas Juntos na Cruz. Convido a você a curvar a sua fronte, a fechar os seus olhos para uma palavra de oração. Bondoso Deus, em nome de Jesus te agradecemos porque neste momento iremos recapitular a lição da Escola Sabatina. Queremos pedir o perdão dos nossos pecados e a iluminação do Espírito Santo para a compreensão. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Lição de número 10, então, maridos e esposas juntos na cruz. Como deve ser, então, como é a orientação do apóstolo Paulo aos membros da igreja de Efésios, como maridos e esposas devem se encarar, digamos assim, devem se relacionar, uma vez que eles estão não somente unidos matrimonialmente falando, matrimonialmente falando, mas também unidos como irmãos em Cristo. Né? Vamos ver as recomendações, então, do apóstolo Paulo. O verso para memorizar se encontra no livro de Efésios, o capítulo 5, o verso 25 a 27. Quero pedir para você abrir a tua Bíblia lá. Eu estou utilizando a versão Nova Almeida atualizada, que é uma das versões utilizadas pelo autor da lição. Nós vamos ler, então, a partir do verso 25 ao verso 27, o nosso verso para memorizar, nossos versos para memorizar. E diz assim a partir do verso 25: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Verso 26, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, irrepreensível em algumas versões, santa e sem defeitos a Deus, né? Interessante isso aqui, Jesus Cristo, aliás, o apóstolo Paulo aqui, falando do amor de Jesus Cristo para com sua igreja, e falando que deveria ser semelhante, o amor de marido para com a esposa, deveria ser semelhante ao amor de Jesus Cristo pela tua igreja. E que tipo de amor foi esse, né? O amor de Cristo foi um amor sacrificial, né? O amor de Cristo pela tua igreja, pelos teus filhos, aqui na Terra foi um amor sacrificial, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui logo no começo dos versos, mas nós podemos ver aqui, nessa iniciação das palavras aqui, nós podemos ver o objetivo de Deus para a união conjugal, né? E qual que é o objetivo de Deus para a união conjugal, né? Que o relacionamento seja indissolúvel, né? Cristo amou a sua igreja com amor sacrificial e foi com a tua igreja até o fim. Ou seja, assim marido e esposas devem se amar com amor sacrificial, semelhante ao de Jesus, e irem do altar até o fim da vida. É bem verdade que existem situações e situações que fortalecem esse matrimônio, esse relacionamento, a fim de que, de fato, saiam do altar e vão até o fim da vida, ou até a volta de Jesus Cristo, né? E nós vamos estar tratando de algum desses assuntos aqui. Bom, em Efésios capítulo 5, verso dos 21 a 33, Paulo se aprofundou na ideia da submissão dos crentes de um para com... Paulo se aprofundou na ideia de submissão dos crentes uns aos outros, ou de uns para com outros. É interessante, né? Na lição da semana passada, nós finalizamos falando a respeito do versículo 21, né? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas a lição da semana passada falava a respeito de vivendo com sabedoria, de como deveria ser a nossa vida em amor, né? De como nós deveríamos viver como filhos da luz, como deveria ser o nosso comportamento durante a adoração, né?
como nós deveríamos remir o tempo, uma vez que os tempos são maus, como nós deveríamos aproveitar esse tempo de uma melhor maneira possível, né? Isso tudo estava aí no capítulo 5, que nós lemos na semana passada, né? E finalizava ali no versículo 20, né? E no versículo 21 dizia algo muito interessante que eu vou pedir para que você mais uma vez abra a tua Bíblia lá para nós podermos fazer mais uma vez a leitura, né? Como é que terminava então a lição da semana passada. Na verdade, não é que terminava, mas ela fazia uma alusão, né? E o versículo 21 diz assim: sujeite-se uns aos outros no temor do Senhor. É interessante isso aqui, né? O apóstolo Paulo, então, no final da lição da semana passada, ele estava comentando, né? A respeito de como é que deveria ser a nossa adoração congregacional, né? E no versículo 21, então, está dizendo sujeite-se uns aos outros, né? E a partir de então, ele começa ali especificamente falar sobre relacionamento esposa e esposa, como se fosse, digamos assim, um reflexo dessa sujeição de uns para com outros. Mas, falando especificamente dessa sujeição de um para com outros, nós sabemos que todos nós estamos diante de Cristo, estamos debaixo da cruz de Cristo, né? E como nós deveríamos nos comportar como tais, como filhos de Deus, como filhos da luz, como nova humanidade, Efésios capítulo 2, o verso 15, né? Como uma igreja constituída a partir do sangue de Jesus, né? O nosso relacionamento de um para com outros deveriam ser baseado na sujeição e no temor do Senhor, né? Nós entendemos que na igreja não existe ninguém que está lá para servir a outra pessoa a não ser Jesus Cristo, mas entendemos, no entanto, que existem cargos e mais cargos, existem pessoas que estão nos seus cargos de liderança, e não somente por estar nos cargos de liderança, mas por serem pessoas um pouco mais experientes, devem ter as suas orientações recebidas, e quando interessantes serem acatadas, mas de qualquer forma elas devem ser respeitadas, né? Isso é importante num sentido de hierarquia de pessoas que estão ocupando determinados cargos na igreja, que são responsáveis por estes cargos. Por outro lado, existe um grande número de pessoas que talvez não estejam, por algum motivo ou outro, exercendo alguma influência mais direta na igreja, que são membros, digamos assim, mais simples e que não exercem cargos de liderança, e esses também devem ser tratados com toda a cordialidade, né? Com todo respeito, com todo cuidado, né? Com toda amabilidade, com consideração. É assim que eles devem ser tratados. Não devem ser entendidos como aqueles que estão lá para obedecer, né? Então, o apóstolo Paulo, e é assim que deve ser, né, o tratamento de cristãos, sempre considerando, mesmo o apóstolo Paulo diz, sempre considerando o outro acima de si mesmo, assim, né? Então, o apóstolo Paulo, ele no capítulo 5 e no verso 21, ele, podemos dizer que encerra assim, na semana passada, falando a respeito da sujeição de uns para com outros, né? E a partir do verso 22, então, ele começa a discorrer alguma coisa com relação especificamente ao relacionamento conjugal, comparando esse relacionamento conjugal, marido e esposa, com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. E da mesma forma como Cristo tratou a sua igreja, os maridos, então, deveriam tratar as suas esposas, né? Então, veja bem, na parte do domingo diz assim, conselho para esposas cristãs, né? Conselhos para esposas cristãs, e esse conselho aí, nós podemos ver aí no capítulo 5 e o verso 22, que diz assim, né? Esposas, que cada uma de vocês seja sujeita a seu marido como ao Senhor, né? Sujeição ou submissão, não abuso. Tanto maridos como esposas devem entender muito claro o que diz esse verso, né? As esposas devem ser submissas a seus maridos, sujeitas a seus maridos
mas o final do verso diz no Senhor, né? Devem ser sujeitas a seus maridos, porque elas recebem dos seus maridos um tratamento semelhante ou comparável ao tratamento que Jesus Cristo dá à sua igreja. E por causa desse tipo de tratamento que Jesus Cristo dá à sua igreja, é que a sua igreja lhe é submissa. Jesus a ama, Jesus cuida dela, Jesus protege ela, Jesus ama com amor sacrificial, Jesus vai até o fim das consequências por amar essa igreja, e a resposta dessa igreja ao amor de Jesus Cristo, então, é a sua submissão a esse Senhor, né? Então, o marido não deve, de forma alguma, entender que essa submissão da esposa ao marido é porque ele é o cabeça, ele que manda e etc. E tal. Ele deve entender que essa submissão é uma resposta, de fato, ao amor que ele demonstra para a sua esposa. E é só nós fazermos o contraponto, o contrário. Uma vez que o marido não ama de maneira sacrificial, uma vez que o marido não cuida, uma vez que o marido não zela por essa sua esposa, uma vez que ele não a ama de maneira profunda e demonstra esse amor, como Cristo demonstrou esse amor, de fato, ser sujeita, ser submissa ao marido, é somente numa mente perturbada que isso aconteceria, né? E isso aí, no caso, beiraria, não digo nem que beiraria, mas seria um abuso o marido nessas condições exigir que a esposa lhe fosse submissa, né? A escritura norte-americana Ellen White, no livro Lar Adventista, na página 92, ela diz o seguinte, está na última parte, ou no último parágrafo da lição da parte do domingo, ela diz assim: se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeito, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado da palavra. Isso é muito forte, né? Queria fazer uma aplicação, mas até mesmo uma aplicação é difícil nesses momentos, mas será que estou falando para algum marido que entende de forma diferente essa explanação da palavra de Deus quando diz respeito ao marido, à esposa de ser submissa, como no Senhor? Se porventura estou falando para algum casal, para algum marido em especial que não tem uma visão clara a respeito disso, a palavra do Senhor está te dizendo que busque em Deus a sabedoria, em Espírito Santo o poder para a transformação, para tratar a sua esposa gentilmente, cordialmente, com amabilidade, com cortesia, com amor sacrificial, assim como Jesus Cristo amou e ama a tua igreja, e com ela persistirá até o fim, né? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para isso. A lição na parte de segunda-feira tem como título A Igreja como a Noiva de Cristo, parte 1. Os versos para nossa consideração, eles se encontram aqui a partir do versículo 27 ao versículo 29 de Efésios, capítulo 5. Vamos ler a partir aliás, capítulo 5, verso 25 ao verso 27 e depois o verso 29. O verso 25 diz assim, né? Na verdade, esse verso aqui foi até o nosso verso para memorizar. Nós vamos fazer a releitura aqui. E diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Verso 28, assim, também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Interessantíssimo aqui. Como ama o próprio corpo, né? Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém, verso 29, eu li o verso 28 também, né? O verso 29 diz: porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz
faz com a igreja. Interessantíssimo aqui algumas coisas que nós vamos considerar, né? Em resumo, nós poderíamos falar algumas palavras antes de entrarmos no assunto com mais detalhe, né? Dizer o seguinte, né? A lição também na parte de segunda-feira está tratando, está orientando, nós lemos Ezequiel capítulo 16, o verso 1 ao verso 14, quando fala de uma menina abandonada, né? Nós vamos estar argumentando na parte de agora, né? Cristo comprou a igreja com o seu sangue. Interessante essa questão, né? Os casamentos antigos, eles tinham a questão do dote, né? Eles tinham a questão do dote. A pessoa interessava-se por uma outra, e quando se interessavam por uma outra, eles conseguiam entrar, então, né, por uma mulher, e eles conseguiam entrar, então, em contrato de matrimônio, né? Antes que esse contrato fosse efetivado, existia uma questão do dote, que envolvia a questão de dinheiro, podemos dizer assim, finanças, bens, e etc. e tal, né? O marido deveria ser caracterizado como aquele que conseguiria suprir as necessidades de sua esposa. Então, existia a questão do dote que era dado para os familiares, para a esposa, né? Especificamente para os familiares da esposa, como garantia, digamos assim, de que ele cuidaria bem da sua esposa. É bem verdade que muitas vezes esse dote era encarado como sendo uma compra da própria esposa, né? A compra da submissão dessa pessoa, então, que seria a esposa desse noivo, né? O interessante é que Cristo também, ele fez isso com a tua igreja, ele fez isso conosco aqui, né? Ele se interessou, ele entrou em contato conosco, ele veio até esse mundo para poder, então, falar de suas intenções, e ele pagou o preço. E como ele pagou o preço, né? Cristo pagou o preço do dote com o maior tesouro do universo, né? Com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Cristo comprou para si a noiva, né? O interessante é que uma vez nos casamentos antigos, quando esses tratados então eram estabelecidos, a noiva então ela tinha todo um cuidado pessoal que ela deveria ter, mas também um cuidado pessoal que ela deveria receber dos seus familiares, a fim de que em momento futuro, quando o noivo de fato viesse para poder buscá-la e por fim constituir núpcias, ela pudesse então estar preparada. E no dia específico, então, do casamento, ela seria apresentada de maneira simplesmente deslumbrante, preparada, enfeitada, adornada, para encontrar-se, então, com seu noivo. Isso era de responsabilidade da noiva e de seus familiares. Interessante que nos versículos que nós lemos aqui, diz que Cristo, ele não somente comprou com o seu dote, comprou com o seu sangue a noiva, mas ele mesmo a lavou, ele a limpou, a purificou, ele mesmo a enfeitou e ele mesmo a deixará pronta para o dia do encontro, ou seja, para o dia do retorno de Jesus Cristo. Quero te dizer uma coisa em nome de Cristo, você que já foi, e na verdade sente hoje chamado pelo Espírito Santo para entregar a vida totalmente nas mãos de Deus. O segredo do sucesso não é você ser bonzinho, não, porque você não é, nós não somos, né? O segredo do sucesso é que um dia você vai estar na Canaã terrestre, é porque Cristo, ele vai lavar você. Você vai passar pelo processo de batismo, Cristo, ele vai enfeitar você. Ele vai trabalhar com o Espírito Santo para que você seja transformado numa outra pessoa. E Cristo, através do Espírito Santo, vai deixar você pronto para o casamento, pronto para o retorno dele. Então, fique tranquilo. Sente o poder do Espírito Santo chamando você para entregar a vida a Jesus, venha. Entregue-se. Jesus Cristo vai trabalhar em você através do Espírito Santo para prepará-lo para o encontro com o seu mestre. A lição, então, ainda diz com relação aqui a Ezequiel capítulo 16, né, da menina abandonada. Eu não queria entrar em detalhes aqui, porque realmente é muita coisa, mas nós podemos colocar alguma coisa rapidamente para não ficar tão maçante, né?
Deus chamou sua noiva quando esta estava desprezada. Deus chamou, se interessou pela sua noiva quando ela estava em ruínas. Assim foi com o ser humano, né? O ser humano caiu em pecado, caiu em desgraça, e Deus, então, se interessou, né? E, através de Jesus Cristo, então, veio buscar a sua noiva. A história conta que, depois desse envolvimento de Jesus com a sua noiva, houve alguns momentos que essa noiva saiu das mãos do noivo, ou deixou de estar se preparando para o encontro com o noivo, para seguir a outros senhores, para seguir a outros amantes aí. Mas que esse noivo continuou a ir atrás dela, a falar das suas intenções, a querer purificar, a querer limpar, a querer a querer deixá-la pronta para o casamento. Ele não dispensou a noiva quando a noiva o traiu, a noiva o desprezou. E no capítulo aqui, 16 do livro de Isaías, você vai ler do versículo 1 ao versículo 14, vai contar uma história muito interessante isso, né? Deus foi atrás, ele adornou, ele foi atrás, ele deu um nome, ele a tirou das ruínas, ele a tratou, ele a limpou, ele a aprontou, né? Se você fizer um link, então, com um capítulo, com todo o livro de Oséias, que é um livro simplesmente espetacular, você vai ter uma ideia ainda mais ampla do que eu estou te dizendo, né? Ele foi atrás, ele amou, ele a cuidou, ele a pegou quando ela estava quando ela estava desprezada, quando ela estava em ruínas, né? Você lembra lá no cativeiro egípcio, né? Povo 400 anos no cativeiro, e ali foi Moisés, né? Para poder tirar o povo de lá, né? Assim foi Cristo para poder tirar a noiva de lá. A embelezou, a enfeitou e etc e tal. Cuidou dela e ela acabou servindo a outros interesses aí. Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, né? Você que porventura ainda não, de repente acabou se afastando dos caminhos do Senhor, mas que está ouvindo essa mensagem, Deus, ele ainda procura por você, ele ainda quer te preparar, ele ainda quer te lavar, ele ainda quer te deixar pronto para o encontro com o seu mestre. Que ele não desistiu de você, ele não desistiu de mim, ele não desiste de nós, ele continua insistindo, né? Bom, mas vamos avançar porque tem bastante coisa aqui ainda e não pode ficar bastante. Na parte de terça-feira, a lição tem como título aqui a igreja como a noiva de Cristo, parte 2, né? E aqui tem algo simplesmente maravilhoso quando fala do apóstolo Paulo, capítulo 11 aqui, no livro de 2 Coríntios, versículo 1 ao versículo 4, você pode fazer a leitura ali. Eu não vou fazer, porque vai ficar um tanto quanto maçante, mas eu vou te dizer aqui do que está se tratando aqui, né? O apóstolo Paulo, dos versículos, então, do versículo 1 e o versículo 2, ele fala a respeito do seu apostolado e pede para que os coríntios tenham paciência e escutem ele, né? Porque ele tem zelo pelo Senhor. E qual que era o zelo de Paulo pelo Senhor? Ele tem o zelo de poder apresentar uma igreja pura, uma noiva pura, preparada para o encontro com o seu mestre. Aqui é um outro aspecto do casamento antigo, né? Nós acabamos de falar na parte de segunda-feira a respeito do dote. Um outro aspecto do casamento antigo é que muitas das vezes a noiva era apresentada para o noivo através dos seus familiares, né? Ou através de algum intermediário, algum emissário, né? Nós vemos através dos seus pais, enfim, né? O pai entendia que era hora, então, de que a pessoa do noivo casasse, e ele, então, elegia uma noiva, né? E você pode pensar, isso é um tremendo absurdo. Naqueles tempos eles não entendiam assim. Entendiam que o pai amava tanto o filho que não iria escolher uma pessoa que seria um problema para o filho. Muitas das vezes mandava algum emissário, né? Algum amigo, algum intermediário, para poder, então, entrar em contato com uma moça que tivesse as características importantes, semelhantes ao noivo, para então que eles pudessem contrair núpcias, para então que eles pudessem casar-se, né? Nós temos uma história maravilhosa na Bíblia que você já deve ter se lembrado, é o casamento de Isaac com Rebeca, né?
quando uma pessoa, acho que Eliezer, da parte de Abraão, vai até os familiares de Abraão, então, para poder eleger essa pessoa que seria a esposa de Isaac. É isso mesmo? Acho que não estou errando, acho que é isso mesmo, para ser a esposa, para ser a esposa de Isaac. E, enfim, o apóstolo Paulo demonstra essa preocupação. Ele diz, olha, eu como emissário, como amigo do noivo, né, no capítulo 11, 2 Coríntios, verso 1 ao verso 4, eu como amigo do noivo, eu tenho zelo por vocês, eu quero cuidar de vocês, igreja de Deus, para que vocês estejam prontos para o casamento, para que vocês estejam prontos para o dia de contrair núpcias quando o noivo vier, né? Interessante que esse contrair núpcias, quando o noivo vier, representa o dia da volta de Jesus Cristo, e essa deve ser a obsessão dos pastores, dos anciãos de igreja, dos servos de igreja, dos líderes de igreja, né? Eles devem ter essa preocupação em apresentar uma igreja pronta, uma igreja limpa, uma igreja sem mácula, sem rugas, para o encontro de Jesus. Tem uma coisa interessante aqui quando fala de contrair núpcias. Nos casamentos antigos, existia esse contrair núpcias, era o ato de o noivo entrar para a festa de casamento com a sua esposa antes, de fato, de verdade, eles estarem casados. Então, existia uma festa de 7 dias ou mais, para que eles pudessem, então, para que os familiares se alegrassem com o noivo, e a partir de então, quando terminasse essas festas, essas festividades, o noivo levava a sua esposa para casa, enfim, eles seriam então uma família. A Bíblia diz que em 1844 os filhos de Deus entraram para as núpcias, né? A Igreja de Deus então está passando por um processo de festividade desde 1844, né? Existe um julgamento acontecendo nos céus. E quando esse julgamento terminar nos céus, Jesus Cristo então vem para poder entrar com sua esposa para a tua casa, para o reino dos céus, para de lá nunca mais se separar. Ok? Você está convidado a participar desta festa. Então, essa foi alguma das coisas que eu quis comentar com vocês aqui na parte de terça-feira. Na parte de quarta-feira, o subtítulo da lição aqui é Ame a sua esposa como a si mesmo. Interessante isso aqui. Por que eu digo que é interessante isso aqui? Porque para os novos conversos, digamos aqui, né, para os Efésios, era algo completamente contrário a tudo aquilo, a toda a cultura que eles tinham, né? De que o marido mandava, a esposa obedecia e pronto. O marido tinha um poder tão grande sobre tua esposa e seus filhos, seus familiares, que ele podia até mesmo mandar matar ou matar e não acontecia nada, porque é uma característica da sociedade do mundo greco-romano daqueles tempos ali. E agora vem o apóstolo Paulo dizendo de uma nova humanidade que foi criada, e que eles então devem viver como filhos da luz, e que eles devem tratar respeitosamente as suas esposas, que eles devem amar as suas esposas assim como Jesus Cristo amou a sua igreja, e realmente para eles era algo simplesmente muito difícil de digerir, né? Mudar a chave, ser uma pessoa totalmente diferente a partir do momento em que você encontrou com Jesus, é o requisito básico da Bíblia. Mas que causa bastante estranheza, e sem dúvida alguma eu estou falando para alguém que sabe exatamente o que eu estou falando, né? Estou falando para ti que aceitou a Jesus e que entende que é muito difícil deixar a antiga forma de viver para viver uma nova forma de vida agora ao lado de Jesus, é muito difícil. Mas primeiro que Deus vai te dar condições para que isso seja possível, né? E é imperativo que isso aconteça. E o apóstolo Paulo agora diz para essas pessoas, olha, vocês devem amar as suas esposas como vocês amam a si mesmos. Capítulo 5, verso 28 a 30, vamos ler o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 5, verso 28 a 30, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Assim também o marido deve amar a sua esposa como o próprio corpo.
Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Interessantíssimo isso aqui que o apóstolo está dizendo, né? Ame como a seu próprio corpo. Não está dizendo aqui que o amor próprio, é tão venerável que ele deve ser comparado ao amor que o marido deve ter com a sua esposa. Não quer dizer isso, mas quer dizer que da forma como o marido cuida do seu corpo, e como é que o marido cuida do corpo? Se o marido, se o marido, se a pessoa, como é que a pessoa cuida do corpo? Se você sente frio, você aquece seu corpo. Se você sente calor, você refresca seu corpo. Se você sente um mal-estar, você toma alguns medicamentos naturais. Infelizmente, em alguns momentos, pode ter que tomar algum medicamento químico para que você possa ver o seu corpo voltar à normalidade. Se você sente, enfim, você trata o seu corpo de uma maneira toda especial para o bom funcionamento dele. Da forma como você trata o seu corpo, você deve tratar a sua esposa. E por que você deve fazer isso? O versículo 28 diz assim, no final do versículo, quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Por que ama a si mesmo? Porque a Bíblia diz que tornaram-se ambos uma só carne. Então, assim como você trata do seu corpo, porque é a sua carne, você deve tratar a sua esposa, porque ela é a sua carne. Você e a sua esposa tornaram-se uma só carne. O versículo 29 diz, como Cristo alimenta e cuida da tua igreja. Versículo 29, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Interessante esse versículo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Interessante, né? Versículo 28. A gente já comentou aqui que a esposa agora ela faz parte do corpo. A esposa é o próprio corpo do marido. E ninguém jamais odiou seu próprio corpo, a não ser que seja uma pessoa com problemas mentais, né, com algum problema psicológico. A não ser pessoas assim, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Então, veja o grande desafio para os Efésios. Se você maltrata a sua esposa, se você pode chegar ao ponto de matar a sua esposa, você tem algum problema mental. Isso não pode ser normal. Então, assim como ninguém odiou o seu próprio corpo, pelo contrário, o alimenta e cuida dele, você deve alimentar e cuidar dele assim como Cristo alimenta e cuida da sua igreja. A igreja é o próprio corpo de Cristo. E olha como é que Cristo trata o seu corpo. Olha como é que Cristo trata a sua igreja. Com amabilidade, com cortesia, cerca de cuidados. Enfim, Cristo está cuidando da igreja, porque é o seu próprio corpo. A felicidade da igreja é a felicidade de Jesus. E esse comparativo que o apóstolo Paulo está fazendo. Felicidade da tua esposa é a tua própria felicidade. Assim como você cuida do seu corpo, cuida da tua igreja, cuida da sua esposa, porque ela é o seu próprio corpo, assim como a igreja é o corpo de Jesus. E finalizando o versículo 30, porque somos membros do mesmo corpo. Isso aqui eu achei interessante. Eu queria fazer um desdobramento rápido aqui, né? Nós somos membros do mesmo corpo. A esposa é membro, a esposa e o marido, então, são o mesmo corpo. Então, cuide do seu corpo de maneira fantástica, ou seja, cuida da sua esposa de maneira fantástica, porque ela é membro do seu próprio corpo. E um outro desmembramento que eu quero dizer, né? Nós não somos, marido e esposa, não são não somente contrair o matrimônio, né? Não são somente uma parceria de vida, né? Eles, como cristãos, estando junto a Cristo, eles também são irmãos espiritualmente falando. Não é somente a contração, um contrair de matrimônio, né? É uma irmandade, eles também são irmãos em Cristo Jesus, né? Somos membros do próprio corpo. Finalizando, então, aqui na parte de quinta-feira, o subtítulo da lição aqui, uma só carne, o modelo para o casamento, né? Aqui está falando a respeito do relato da criação, Gênesis capítulo 2, o verso 15 ao verso 25, você pode ler
todos os detalhes aí, que vai ser muito importante a leitura, sem dúvida alguma. E está falando no versículo 24 especificamente, capítulo 2, o verso 24, deles então se transformarem em uma só carne, reforçando aquilo que nós acabamos de dizer, né? Mas eu gostaria de colocar algumas coisas aqui para fechar esse meu pensamento com relação a serem eles uma só carne. Vamos ler então o que diz rapidamente o livro de Gênesis. Gênesis, então, o capítulo 2, o versículo 24. Capítulo 2, o versículo 24. Eu gostaria também de ler o versículo 23. Então, façamos a leitura do verso 23 e o verso 24. O verso 23 diz assim: E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Em outras palavras, aqui Adão está dizendo: essa que foi criada a partir de mim é parte de mim. E eu já vou argumentar um pouco a respeito disso ainda. No versículo 24 diz assim: Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua esposa, tornando-se uma só carne. Ela é parte de mim, no verso 23. Carne, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Nós somos agora uma só carne. E você já deve ter ouvido em algum momento expressões como a que eu vou te dizer agora, né? Porque Deus não tirou, porque Deus tirou a costela, não poderia ter tirado, não poderia ter feito a esposa ou a mulher do barro, assim como ele fez Adão, porque ele teve que tirar a costela. Não poderia ter tirado do barro. É uma pergunta interessante, né? A segunda pergunta seria: a costela completava o homem, logo o homem sem costela não estava completo? Segundo argumento, sim ou não? O homem era completo com a costela. Uma vez que tirou a costela, o homem não estava mais completo. Então, para que o homem se tornasse completo, ele precisaria ter, então, a sua costela. E tendo, então, a sua costela, ele estaria perfeito, ele seria uma só carne. Alguma outra expressão que você deve ter ouvido diz respeito a por que Deus não tirou da cabeça ou não tirou dos pés o osso para poder fazer a mulher, né? Por que ele tirou do lado? Porque a mulher, você deve ter ouvido em alguns momentos, que a mulher não deve entender que ela está acima do homem, né? E não tirou do pé porque ela o homem não pode entender que ela está abaixo dos seus pés, mas tirou do lado, para o homem entender que ela lado a lado deve trabalhar com o homem como auxiliadora, diz a Bíblia, né? Uma pessoa idônea, com os mesmos princípios, com os mesmos ideais, né? Sem dúvida alguma, essa é uma linha de raciocínio muito, muito importante que a Bíblia nos diz. No versículo 30, aliás, versículo 31 em diante, para nós fecharmos aqui a lição dessa semana, diz assim: Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido, né? Falando aqui do final para o começo, né? Versículo 33 para o versículo 31. No versículo 33, nós vemos aqui a responsabilidade que o apóstolo Paulo coloca sobre marido e esposa, né? Vocês devem trabalhar numa unidade a fim de que o objetivo harmonioso, de fato, ele aconteça, né? Ela é sua esposa, ame, ele é seu esposo, respeite, né? Não está dizendo aqui para a gente fazer a comparação de casal, não, de forma alguma, mas para que nós entendamos que ele é aquele que está do teu lado e a tua preocupação deve estar com ele. A felicidade dele é sua felicidade.
a felicidade dela é a sua felicidade, né? No versículo 31, então, diz, por isso que deixará o homem pai e mãe, o homem é que deixa o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa, né? E eles tornam, então, uma só carne, né? E eu quero ler rapidamente o que diz a lição aqui, antes de lermos o último verso, e diz assim, no primeiro parágrafo da última parte, diz assim, da lição de quinta-feira, pelo plano divino, o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual. Interessante esse complemento. E a unidade emocional e espiritual trazendo significado para o relacionamento sexual. Isso aqui é simplesmente maravilhoso. A unidade emocional e espiritual trazendo significado para o relacionamento sexual. Isso aqui é profundo demais com uma mente tão pequena quanto a nossa absorver essa profundidade, né? Mas nós entendemos esse complemento, né, do emocional e do espiritual a fim de que o relacionamento sexual ele aconteça de maneira prazerosa para ambos, né? Se não houver esse envolvimento, se não convergir nesse sentido, o ápice do relacionamento sexual, o ápice do relacionamento conjugal, que é a relação sexual, ela perde totalmente o seu significado, não foi para isso, né? Se torna um ato de subjugar a vontade do outro, do que de fato um ato de amor. É preciso ter esse complemento para que ele se torne, então, uma só carne, né? Ainda, finalizando aqui nessa parte, sexta-feira, é, Paulo argumentou, né? Terceiro parágrafo aqui, Paulo argumentou que o relacionamento sexual refletido em Gênesis não é de subjugação, mas de união, né? Não simboliza o domínio do macho, mas a união entre marido e mulher, tanto que eles são uma só carne. O último parágrafo aqui de quinta-feira diz: o casamento é enaltecido ao ser comparado com o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Através do casamento, obtemos nova clareza sobre o relacionamento com Cristo. Louvado seja Deus. Quero ler então o último parágrafo aqui, do que eu separei particularmente, o versículo 31 do capítulo 5, que diz assim: eis que o homem deixará, versículo 32, aliás, do capítulo 5, que diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Né? Que sentido é esse? Não é mistério o fato de um homem se interessar por uma mulher e querer constituir com ela uma família, né? Nós temos o amor, que é o amor eros, né? E que é o amor um amor assexuado, mas nós também um amor por questões físicas que nos chamam a atenção. Mas nós temos também, nas definições do amor, aquele amor por algum motivo especial, né? Você gosta de uma pessoa por algum motivo especial, porque ela tem características que realmente te satisfazem, né? Então, não é difícil entender o amor de um homem por uma mulher, e porque com ela ele quer contrair núpcias, né? Mas entender o amor de Cristo para o ser humano, realmente esse é um mistério. Porque não existia nada, não existe nada de bom em nós que poderia justificar o interesse de Jesus por nós, mas ainda assim, ele deixou o seu lar na glória para vir buscar-nos, e por fim, já estamos em núpcias, e por fim ele voltará para o casamento, né? E esse interesse de Jesus por nós, os seres humanos, é realmente um grande mistério que na eternidade estudaremos com grande profundidade e nunca entenderemos em sua totalidade, né? Então, lição de número 10, marido e esposas junto à cruz, que Deus tenha te abençoado, que Deus nos abençoe, para que possamos fazer dessa lição parte do nosso cotidiano, parte da nossa vida, a fim de que tenhamos casamentos felizes, relacionamentos duradouros, e sirvamos a nosso Deus com o nosso casamento, um relacionamento maravilhoso,
que ele destina aos seus filhos aqui com a sua esposa, através da ação do Espírito Santo em nossos matrimônios. Nós agradecemos a Deus por essa lição e nesse momento faremos uma oração para terminarmos o assunto de hoje. Oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento passado aqui estudando a tua palavra. Queremos te pedir que, ao estarmos junto à cruz, nós, a nossa esposa, que de fato e de verdade venhamos representá-la de uma maneira belíssima. Não é somente o relacionamento conjugal, né? Mas é o relacionamento espiritual. Nos ajude aos homens, como sacerdote do lar, que eles possam dar todo o suporte a fim de que a esposa possa, juntamente com ele, crescer no amor para contigo e para com os filhos e para com os demais irmãos. Nos ajude a representá-lo da melhor maneira possível. Fique conosco, bom Deus, e continue insistindo conosco para que entreguemos a vida totalmente em tuas mãos. Nós te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima lição.